Olá, tudo bem? Ótima noite para você que está aqui. Muito prazer. Essa primeira live que a gente vai realizar aqui no LinkedIn em 2026 e a gente já vai começar falando sobre negócios que vão travar este ano de 2026. Se você chegou aqui agora, está conseguindo me ver e me ouvir, já dá um oi aí para mim nos comentários, para me saber que você chegou aqui. Deixa eu conferir aqui pelo LinkedIn também. Hoje a gente vai conversar bastante coisa sobre o novo algoritmo do LinkedIn, o que está acontecendo dentro da plataforma que você pode usar a seu favor, né? Quais são os erros que as pessoas têm cometido, tanto no negócio quanto aqui no LinkedIn. Ó. Acabei de conferir aqui no celular, já está rodando. E conforme você for chegando aqui nesse encontro, nesse bate-papo, vai contando para mim aí de onde você está me assistindo, de qual cidade você está falando. Para você que está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Natália Soares. Eu atuo hoje como conselheira em brand e negócios B2B aqui no LinkedIn, como especialista em LinkedIn para negócios. E eu estou aqui usando essa plataforma há mais de 7 anos, né? Empreendendo e ajudando diversos empresários, empresas, líderes do mercado a se posicionarem com mais clareza aqui na plataforma para conseguirem trabalhar a sua reputação, a sua marca pessoal de maneira estratégica. Se faz sentido para você esse tema, fica aqui. Passei um bons tempos sem fazer uma live aqui no LinkedIn, já estava sentindo falta, e quero hoje compartilhar aqui alguns insights com vocês. Então, primeiro, eu quero falar sobre um pouco das coisas que mudaram agora no ano de 2026. Vou até aumentar aqui o meu slide para você conseguir enxergar, né, o que a gente vai conversar. Algumas coisas mudaram, não foi só por causa da virada do calendário, mas falando aqui do digital, falando de negócio, por conta de algoritmo, por conta de comportamento, né? Então, tem algumas ações ali que vão fazer com que 2026 travem alguns negócios. Isso não quer dizer que o seu negócio ele vai quebrar, tá? Então, a gente vai viver esse ano, que é o ano de 2026, um ano de muito barulho. É um ano onde as pessoas vão estar muito dispersas, né? A gente tem esse ano de 2026, Copa, nós temos eleição e a gente tem 11 feriados. São basicamente 32 dias, se a gente contar os feriados emendados, é onde as pessoas vão estar de folga, né? Vão estar ali emendando. Então, são várias ações que vão ocorrer durante o ano que vão fazer, que vão gerar esse barulho, que vão gerar essa desorganização. E aí, isso causa uma certa preocupação para quem empreende, para quem tem um negócio. E se você chegou aqui, conta para mim qual que é o seu negócio hoje, com o que você empreende, qual é a sua área para me te conhecer melhor e até conseguir aqui nessa conversa dar alguns exemplos e orientações que sejam voltados para a sua área e para o que você faz. E se você acha também que esse tema ele pode ajudar ou apoiar alguém que você conhece, já vai aqui embaixo, encaminha essa live aí para aquela pessoa, para aquele empreendedor, para aquela empreendedora, aquele líder que vai precisar entender como funcionar esse ano com menos ruído para que seu negócio não trave. Então a gente tem esse ano uma época, como eu falei, de muito barulho, né? A gente percebe que as pessoas elas vão continuar operando, entregando, trabalhando, mas elas vão perder um pouco de tração por conta de tudo isso que acontece, né, no ano de 2026. Então, o poder de escolher margem, ele vai estar um pouco desequilibrado. E isso vai ser um padrão um pouco invisível para quem não se preparar. E não se trata só da questão da crise, não se trata só da questão do algoritmo e muito menos da concorrência. Porque você que está aqui me acompanhando, concorda comigo que crise, algoritmo e concorrência existem desde que o mundo é mundo? Então, há muito tempo, todos esses fatores existem, eles não vão acabar agora, né? Sabendo disso, o que nós temos que nos preparar para o próximo ano? Bom, o mercado ele vem aí com um processo muito silencioso. A gente está vivendo um cenário onde o mercado ele está bem saturado. Então, a gente viu nesse último ano de 2025, quando eu falo aqui muito barulho, é muita gente falando muita coisa,
com o acesso hoje das IAs, das tecnologias, hoje é muito fácil qualquer pessoa saber sobre qualquer assunto. Você concorda comigo? Muita gente nesse último ano virou especialista. Fez ali um curso, buscou informações através das IAs e já começou a se denominar especialista em vários lugares, inclusive aqui dentro da própria rede. Isso fez com que o mercado ele ficasse muito saturado, assim, dessa questão mesmo de muita gente falando que domina muitos assuntos, quando, na verdade, todo mundo está cansado de conteúdo genérico, de informações genéricas. A gente tem também aqui, nesse momento, decisores ou líderes, pessoas que são tomadoras de decisão no mercado, que estão na defensiva. Por quê? Porque estão vendo todo esse barulho, todo esse caos e toda essa confusão, e o tempo deles está corrido, está escasso, e eles vão começando a tomar um pouco de aversão. Eu tenho conversado com muitas pessoas, clientes e profissionais aqui da rede do LinkedIn, e constantemente eles relatam para mim um problema muito comum, que é justamente meio que tomando ranço assim, da plataforma. Ai, Nath, eu vejo muito conteúdo aleatório aqui na rede. Ou, Nath, já tem muito post nada a ver aqui na rede. E aí, por conta disso, a pessoa ela fica com receio de começar a compartilhar os seus conhecimentos aqui na plataforma e ser só mais uma pessoa no meio dessa leve. E esses líderes, esses tomadores de decisão, eles não querem ser genéricos. Eles não querem correr esse risco. E também a questão da confiança antecipada, que é a confiança ela passou a ser construída antes da conversa. Então, antigamente, a gente via que o processo de confiança ele era muito baseado nos relacionamentos, nas relações. Antigamente não, né, gente? Ainda é assim. Mas, contudo, entretanto, porém, eu gosto de dizer que, principalmente no digital, nós temos percebido esse movimento onde, antes da pessoa contratar você ou até mesmo entrar em contato com você, ela faz uma análise muito silenciosa sobre você no digital. Inclusive, o próprio LinkedIn fez essa pesquisa e descobriu que mais de 70% das pessoas, antes de acionar você dentro da plataforma, elas fazem uma pesquisa, vão lá no seu perfil, fazem uma leitura sobre quem é você aqui na rede, quais são as informações que tem ali no seu perfil, antes mesmo de entrar em contato com você. Sabendo disso, quando o mercado ele fica mais seletivo, quem não tem posição vira uma opção descartável. Ou seja, se tem muita gente fazendo a mesma coisa, por mais que a entrega ela seja diferente, quando você não tem um posicionamento estratégico ou não se diferencia através do seu posicionamento, o mercado ele começa a te descartar antes mesmo de te chamar para uma conversa. E isso é muito grave. Mas existe aqui uma variável, tá? Qual que é essa variável que eu quero compartilhar com você? Que tem travado diversas empresas hoje. A gente percebe que não é falta de marketing, porque todo mundo acabou aprendendo um pouquinho, né, sobre marketing e tem aplicado aí nos seus negócios. Mas é falta de um critério público de autoridade mesmo nesse processo. Então, dentro desse critério de autoridade, eu coloquei aqui para vocês 4 pontos que a gente precisa discutir hoje, tá? Então, primeiro é que bons negócios, eles operam aí com uma tese, sem uma tese clara. Isso aqui é um dos erros que tem acontecido. Ou seja, a maioria dos negócios, dos empresários e dos empreendedores, eles não defendem um ponto específico muito claro. E aí isso faz com que a comunicação, que é o segundo pilar aqui, ela fique fragmentada. A gente vê um monte de profissionais querendo abordar diversos assuntos ao mesmo tempo, é o tal do ser generalista, e isso faz com que essa comunicação, ou esse terceiro ponto, que é a mensagem,
ela fique mudando o tempo todo, conforme a oportunidade. Então, a pessoa ela não tem uma estratégia clara do que ela vai falar, sobre o que é o negócio dela, sobre qual perfil de cliente que ela quer atrair aqui dentro da rede. E aí, o valor percebido desse profissional, dessa empresa, ele começa a perder. Ele começa a se perder ali. E ele não vai acompanhando a competência real. Essa competência real que eu coloquei aqui, ela tem muito a ver com a entrega que, de fato, o profissional ou a empresa ela faz, ela tem, tá? Muitas das vezes, quando a comunicação não está clara, grande parte das vezes a gente verifica isso, é porque a pessoa às vezes fica tentando acompanhar tantas oportunidades ao mesmo tempo, ou tantos hypes ao mesmo tempo, tantos assuntos tentando se encaixar, né, no que está em alta no mercado, que a pessoa ou a empresa se perde nesse processo. E aí, quem está acompanhando acaba não enxergando o valor percebido por trás daquela empresa, né? Ou que de fato aquela empresa ou pessoa ela consegue entregar. Então a gente vê que existe uma falta de organização estratégica quando a gente fala de percepção. Como que eu quero que as empresas, como que eu quero que o meu cliente ideal, o meu ICP, ele me perceba? Será que eu tenho trabalhado hoje na minha comunicação como um todo, não só aqui no digital, no LinkedIn, mas em todas as minhas outras redes, em todos os meus outros canais? Será que eu tenho conversado de uma única forma, defendendo uma única tese, para que as pessoas elas tenham clareza sobre o que eu falo, qual problema eu resolvo? E aí entra esse segundo ponto aqui, que é esse erro que tem acontecido, que as pessoas elas focaram no último ano em aparecer mais, em viralizar mais, né? Então, vamos postar muito conteúdo nas redes sociais. E entrou aqui a armadilha do volume. A gente sabe que até o próprio LinkedIn, até o ano passado, ele estava engajando bastante conteúdos virais, né? Que propriamente os conteúdos não tinham tanto conteúdo prático em si, mas tinha ali muitos engajamentos, como curtidas, comentários, né? Mas posts que eram altamente virais, não necessariamente posts com conteúdos profundos, mas teve aí uma mudança no algoritmo nesses últimos 5 meses, que é o 360 Brew, e ele está trazendo um diferencial agora para esse ano. Então, mais exposição. Quando você vem aqui para a rede social, foca em postar mais, o tempo todo, muito conteúdo, mas não tem clareza sobre, como eu falei, né, a tese que você defende, o seu cliente ideal, o que você quer que o seu cliente perceba sobre você. Então, você está replicando ruído. E é o que nós percebemos aqui hoje, não só dentro do LinkedIn, mas fora. E é por isso que muitas pessoas, empresas, acabam perdendo clientes aqui dentro da rede, que é uma das coisas assim que eu mais recebo nas conversas de diagnóstico que eu faço. Por isso eu até coloquei aqui o erro do diagnóstico. Eu tenho conversado com várias pessoas que me buscam para entender, né, por que o seu negócio é um negócio que já tem mercado, a pessoa já trabalha, tem muita experiência, mas as pessoas ali não convertem. Às vezes até tem um número legal de seguidores, 2.000, 3.000, 4.000 seguidores, mas esses seguidores eles não convertem. Então, um dos motivos é essa questão de, às vezes, replicar conteúdo de outras plataformas. Um único conteúdo para todas as plataformas, com fins diferentes, e postar quantidade ao invés de qualidade. Então, o mercado, a gente percebe que ele não é que ele está rejeitando a sua mensagem, mas ele começa a ignorar porque ele não entende simplesmente qual é a mensagem que você quer passar, qual é a informação que você quer comunicar. E aí, quando a gente fala desse processo de invisibilidade, ele é um processo silencioso, ele não é explícito, porque o mercado ele começa a te ignorar de uma maneira muito sutil. E muitas das vezes os clientes, né, eles sentem isso quando não é só na falta de interação nas redes sociais, mas a falta de conversas estratégicas a partir deste canal, seja ele o LinkedIn ou outra plataforma que você usa.
Então, quando você não tem uma mensagem clara, sua mensagem está confusa, e isso vai acelerar essa trava que eu falei aí que algumas empresas vão passar por ela neste ano de 2026. E qual que é a lógica, né, do algoritmo agora para esse ano? O algoritmo, ele, como eu falei, teve uma mudança, graças a Deus. Ele teve uma mudança agora do 360 Blue. E antes, ele só olhava os níveis de engajamento e agora ele está fazendo uma leitura mais semântica. O que é isso? Ele está fazendo uma leitura, literalmente, como fala o termo, né? 360. Então, agora ele vai olhar a consistência com que você cria conteúdo, que você é ativo dentro da plataforma, ele também olha a frequência com que você posta. Ele vai analisar a questão da clareza da sua tese, não só volume de conteúdo, né? Porque antigamente era muito volume, hoje em dia não. O algoritmo, esse novo algoritmo, ele está mais preocupado com o que você está falando. Qual que é o tema central? Está congruente o que você está falando nos seus conteúdos, no seu perfil, e até quando a gente fala dessa consistência semântica, é ter sobre isso, tá? Tudo que você fala, toda a sua linha editorial, toda a sua comunicação, ela está congruente com um único tema, ou você ainda continua falando sobre várias coisas ao mesmo tempo? Boa noite, Soraya, tudo bom? Então é importante que você entenda que não dá mais para ser genérico no digital, não dá mais para ser genérico aqui dentro do LinkedIn. O LinkedIn ele entrega hoje o nosso perfil e o nosso conteúdo em diversas plataformas, no Google, no Gemini, né, em diversas IAs aí a gente tem esse acesso da entrega do nosso perfil. Então, quanto mais específicos somos com relação à clareza da tese ou do tema que falamos, mais nós temos essa autoridade percebida pela própria plataforma e isso é entregue, tá? Isso é entregue para o público ideal. Então, esse novo algoritmo, ele está fazendo algo bem legal, que é assim, olha, ele lê os seus conteúdos, ele lê o conteúdo do seu conteúdo, ele analisa as suas interações, ele analisa o seu perfil para ver se está tudo congruente, se está tudo na mesma linha de comunicação. E aí ele vai fazer uma leitura, entender quem é o seu público-alvo e ele vai conectar você com esses perfis. Eu não sei se vocês perceberam uma mudança de pessoas visitando o seu perfil, por exemplo, nos últimos 30 dias, né, de dezembro para cá, uma melhora na qualidade. Agora, quando isso vai acontecer? É aleatório? Não. Se você continua tendo ações aleatórias dentro da plataforma, curtindo e comentando qualquer conteúdo, qualquer post, interagindo, aceitando todo mundo no seu perfil, tendo também interações e ações que são aleatórias, você acaba treinando o seu próprio perfil da forma errada. O algoritmo somos nós que treinamos. Então, se você tem ações que não estão congruentes com o objetivo que você tem, infelizmente, pode ser que o seu perfil ainda esteja te sabotando aqui dentro da plataforma, tá? Então, quem não é legível estrategicamente vai perder distribuição e confiança da plataforma, sim. E quais são os 3 sinais que você precisa avaliar hoje, que é o que eu vou compartilhar aqui, para entender se você está com o perfil travado, para entender se o seu negócio está travado. Primeira coisa é a comunicação sem eixo. Eu vou passar aqui por esses 3 pilares, que é o esforço alto, retorno baixo e decisão e não escala. Bora falar primeiro do sinal 1, que é a comunicação sem eixo. O que acontece aqui nessa etapa? Aqui, geralmente, quando a pessoa começa a usar o LinkedIn, mesmo tendo um negócio há bastante tempo, eu percebo que esse erro ele é recorrente, tá? A pessoa ela não tem ali uma ideia central, ela fica falando de tudo. Às vezes ela vê um vídeo legal em outra plataforma, baixa esse vídeo, posta o vídeo aqui, ou às vezes ela também vê, pega conteúdos, né, como eu falei, de outras plataformas e postam aqui, ou às vezes pega um conteúdo de um outro profissional e compartilha no seu perfil o tempo todo. Então a pessoa não tem um tema central. E aí, qual que é o impacto disso?
é uma dispersão. Até coloquei essa imagem aqui, porque é como se o seu perfil ele estivesse repelindo o cliente ideal, né? O seu ICP. Então, o mercado, primeiro, ele não memoriza o que você faz, porque se você não repete os temas que você aborda, o mercado ele não vai fixar. Ele vai ter dificuldade de diferenciar você de outras pessoas que realizam a mesma entrega. Então, pensa comigo, olha, quantos profissionais no mercado fazem o mesmo serviço que você? Fazer o mesmo serviço não quer dizer que a entrega é igual, tá? Então, imagina, existem milhares aí de consultores de RH. Isso não quer dizer que a entrega é a mesma. Os consultores podem realizar os mesmos serviços, por exemplo, o clima organizacional. Muitos consultores de RH fazem o clima organizacional para uma empresa, mas a entrega é diferente, ela é personalizada. Então, será que você, por exemplo, aborda esse tema para trazer diferenciação ou não? O cliente, quando você não tem essa comunicação clara, ele entende o que você vende, mas ele não entende o que você defende. Então, muitas das vezes, ele vai entender assim de uma maneira superficial o que você tem a vender, mas ele não vai conseguir ter essa clareza do seu valor percebido, de qual que é o seu diferencial, para fazer com que ele queira contratar você e não o seu coleguinha. Né? Então, infelizmente, hoje, quem é generalista e quer falar de tudo quanto é assunto aqui dentro da plataforma vai gerar mais barulho para si. Né? E aqui a gente tem que trabalhar o foco nesse vetor de autoridade, que está essa setinha aqui na lateral, que é justamente você ser visto como especialista dentro da plataforma. O segundo sinal de travamento do seu negócio, do seu perfil, é que você tem tido um alto esforço, ou seja, às vezes você cria muito conteúdo, às vezes você demanda um tempo legal, tanto aqui no LinkedIn, na plataforma, quanto em outras redes sociais, mas está tendo um baixo retorno reputacional. Ou seja, você trabalha muito, mas cresce pouco. A percepção de valor do seu cliente perante o seu trabalho, perante você, perante a sua empresa, tem sido diferente do tanto que você está fazendo de esforço. E aí você tem cada vez mais essa necessidade constante de ficar provando competência do zero. Olha como isso é cansativo, né? Imagina você com 10, 15 anos de experiência de mercado, já tem um negócio, e ter que ficar o tempo todo provando que você é bom no que você faz. Isso é muito cansativo. Isso também é muito frustrante, né? Profissionais que já estão aí os 35 mais, vou falar aí dessa galera que eu me incluo nela, isso é muito cansativo, você ter que ficar o tempo todo provando que você é bom, que você consegue gerar resultado, sem falar do medo que a maioria desses profissionais tem, o receio de ficar se autopromovendo o tempo todo. E essa aqui também não é a ideia, né? A ideia não é se autopromover o tempo todo. Às vezes a pessoa posta conteúdos, o conteúdo tem muito like, mas não gera aderência, ou seja, não gera transformação, o cliente não se identifica, o ICP ideal ali não se identifica, o cliente que você quer atingir não está vendo aquele conteúdo. Tem interação, tem comentário às vezes, mas, enfim, não converte. Não converte nem em conversa e não converte nem em venda. Não tem zero conversão. E aqui a gente fala, por último, que é o ciclo de produção exaustivo com ROI de baixa decrescente. Ou seja, você cria muito conteúdo, você cria muitas coisas, gasta muito tempo, fica exausto fazendo esse processo, mas não tem esse retorno desse investimento. O investimento que você está tendo retorno nele está cada vez mais baixo, quando a gente fala de negócio mesmo, né, como um todo. Então, esse é o segundo sinal que o seu negócio ou a sua marca está travada. Então, eu quero que você faça um autodiagnóstico mesmo. Analisa aí com muito carinho hoje, você, como pessoa, como empresário, tomar uma água aqui, gente. Me conta aqui, vocês estão assistindo, está fazendo sentido? Até agora o que eu estou falando? Comenta aí no chat para me saber que vocês estão gostando aqui da live, né? Que está fazendo sentido ou não. Então, eu quis trazer isso porque, geralmente, no começo do ano,
Está todo mundo querendo fazer algo novo, fazendo um planejamento para ter uma estrutura melhor de negócio, mas às vezes as pessoas continuam cometendo alguns erros que já atrapalhavam no ano passado e esse ano continuam atrapalhando. Então, esses 3 sinais que a gente compartilhou aqui agora, então, olha, comunicação sem eixo, esforço alto, retorno baixo, e o terceiro que a gente vai falar, que é a parte da decisão que não escala. Imagina você o tempo todo ter que ficar explicando o tempo todo o que você faz, como você faz. Se isso acontece, quer dizer que a comunicação ela está ali um pouco desalinhada, né? Às vezes você está recebendo pouca indicação qualificada, né? Até o próprio mercado não está entendendo, não está indicando o seu perfil. Isso pode fazer com que a venda do seu negócio, dos seus produtos e serviços, se tornem dependentes da sua habilidade de vendedor, né? E não de uma reputação prévia. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, tá? Então, a grande maioria das pessoas que me procuram pelo perfil do LinkedIn, geralmente, quando a pessoa me manda uma mensagem para trabalhar a autoridade do perfil, para trabalhar posicionamento de marca, para trabalhar negócio dentro da plataforma, a pessoa ela já viu o meu perfil. A gente que é consumidor, você que está aqui, que é consumidor, ó, fala a verdade. Quando você vai comprar uma comidinha lá no aplicativo do iFood, ou de qualquer outro aplicativo de comida, você não faz uma avaliação 360? Você olha qual é o restaurante, você olha o que as pessoas falaram na avaliação, se a comida é gostosa, chegou na hora, se chegou dentro do prazo. Quando você vai comprar em outras plataformas, como a Shopee, a Shein, Mercado Livre, outras plataformas, você também faz essa avaliação extremamente criteriosa. Tempo que a empresa existe, quantas pessoas seguem essa empresa, o que os clientes estão falando, quantos clientes compraram, quantas pessoas avaliaram. É ou não é assim? Confessa aqui para mim nos comentários. Gente, eu sou assim. E eu tenho certeza, coloca a minha mão no fogo, que você também é assim. Nós temos por hábito fazer todas as avaliações possíveis para fazer uma compra de R$ 10, uma compra de R$ 30, uma compra de R$ 50. E aí a pergunta que eu te faço hoje é: o seu cliente, ele também entra no seu perfil e ele faz toda essa avaliação, a mesma avaliação que você faz, às vezes, para pedir uma comida de R$ 15. E ele faz essa avaliação também. Então, será que o seu perfil ele está vendendo você ou ele está te desvendendo? Será que você não está? É uma reflexão, tá, gente, sobre o seu perfil. Você está precisando ficar argumentando demais no processo ali da reunião, ou o seu cliente ele entra no seu perfil, através de tudo que tem lá, ele consegue entender o que você faz, o problema que você resolve, ele consegue enxergar essa autoridade percebida. Na hora que ele lê lá os comentários, as avaliações, as recomendações, enfim, ele entende como você entrega e gera-se esse valor percebido ou não. Se o seu cliente ele continua chegando aqui, ó, até coloquei, chega deseducado sobre o seu diferencial de entrega, então isso é um sinal claro desses 3 pontos que a gente falou aqui, olha, que é o seu negócio travando. Então, se o seu negócio está travando hoje, não está te gerando conversão, acredite, essa conversão ela é feita antes mesmo, boa parte dela, do cliente entrar numa reunião com você. Ele já tomou boa parte da decisão antes de entrar na reunião com você. O que vai sustentar um negócio hoje relevante, né? Não é um post. Muitas pessoas acreditam que vai fazer um post uma vez no mês no LinkedIn ou nas suas redes sociais e isso vai resolver. Não. É você, o tempo todo, trazer uma repetição de informações. Então, primeiro, você precisa ter uma tese clara de valor, não apenas um slogan que eu coloquei aqui, mas uma visão de mundo que seja sua. Qual que é o seu diferencial de espaço de fala? Sabe, quando a gente fala de negócios com concorrentes, desculpa,
Quando a gente fala de negócios com concorrentes, é que as pessoas elas podem entregar o mesmo serviço, mas a sua visão sobre aquilo é só você que entrega. Isso está claro para o seu mercado? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu tenho aqui para compartilhar é sobre a narrativa. A sua mensagem, ela está coerente e consistente? Isso aqui, gente, o eixo do tempo, ele é um processo. Então, não dá para a pessoa chegar aqui e começar a usar o LinkedIn hoje e ter resultados gigantescos com 30 dias, 60 dias. Autoridade é um processo de construção. Autoridade é igual confiança. Ninguém confia em ninguém de uma hora para outra. E se alguém te prometer isso aqui, vou falar igual o Bino, né? Pode que é cilada, Bino. Não existe esse processo de construção de confiança com 30 dias. Você consegue, com um plano de 90 dias, ser visto como autoridade dentro da plataforma, colocando em prática esses 3 pontos aqui. Trabalhando a sua tese, tendo essa narrativa consistente e tendo essa autoridade aplicada, ou seja, demonstrando o seu conhecimento, resolvendo problemas, não só opinando, mas trabalhando isso de uma forma muito mais concreta durante um período maior. A partir de 90 dias, dá para começar, sim, a ser visto como uma autoridade. Obviamente que aqui eu estou falando de um começo de um processo, tá? Essa presença que vai organizar esse pensamento do mercado, ele é feito aos poucos. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui. Então, aquela pessoa que está querendo viralizar, que está querendo crescer a qualquer custo, que quer coisa rápida, eu até falo que nunca vai ser um cliente para mim. Porque pessoas que têm maturidade de negócio entendem que bons negócios não são construídos do dia para a noite. Concorda comigo? Bons negócios exigem maturação. E essa maturação, ela não vem com 30 dias. Não existe isso, né? Isso é irreal. Isso vem muito da imaturidade. Então, por isso que é importante entender que se eu quero construção de um negócio sustentável, de um negócio relevante, existe um processo a ser feito. E é aqui que o jogo muda, né? O jeito antigo, que era o que trazia esse travamento, até no próprio digital, era foco em hacks, fórmulas, compartilhamentos, né, de hacks. Ah, uma dica aqui, outra dica acolá, fórmulas X, Y, Z para ter X resultado. Aquele tal do calendário editorial que a gente às vezes aplicava muito genérico para todo mundo, engajamento a qualquer custo, então muita gente aí dentro de grupos de engajamento aqui para curtir, comentar os conteúdos, não importava se esses comentários, esses engajamentos eram ruins ou não, só a palminha, coraçãozinho, o importante era ter os comentários e as curtidas, né? E isso era o jeito antigo. Agora, com essa nova mudança do algoritmo, que vai beneficiar assim, muito, muito, muito quem é relevante de verdade e quem domina de fato os seus campos e os seus assuntos dentro da plataforma, ele vai dar muito mais visibilidade qualificada, e aqui eu não estou falando de viralização, estou falando de visibilidade qualificada para aquela pessoa que tem clareza do que fala, clareza da sua mensagem, tem uma estrutura de processos para a sua comunicação. Essa pessoa que é obcecada aí por posicionamento de marca, então a pessoa entende que se posicionar a marca da sua empresa ou sua marca quanto pessoa, não é mais uma opção, não dá para deixar isso de lado. Essa pessoa que for consistente neste processo, ela vai conseguir ter melhores resultados. E ela vai buscar por entendimento e confiança de mercado. Então, esse novo jeito, que é o jeito de 2026, eu acredito que ele diminui essa fase do barulho em excesso, do excesso de informações que todos nós vivemos nesses últimos 2 anos aqui no digital, e ele finalmente vai dar voz
para aquelas pessoas que estudam, que entendem, que se aprofundam e que têm muito mais ali conteúdo para compartilhar de verdade do que simplesmente dicas e fórmulas e hacks que uma, né, IA possa produzir ali no chat GPT. Inclusive, falando aqui um pouquinho de conteúdo sobre o LinkedIn, uma sugestão que eu quero dar é que esse novo algoritmo ele também está fazendo essa leitura de conteúdo para entender se o seu conteúdo ele é um conteúdo mais autoral ou se ele está sendo todo produzido pelo chat GPT, literalmente um copia e cola. Por quê? Porque se ele está valorizando quem tem clareza da mensagem e quem quer se posicionar e está buscando, de fato, essa confiança do mercado, ele também entende, reconhece conteúdos que são 100% feitos por IA. Então, não dá só para simplesmente ter uma ideia, jogar ali no chat GPT, copiar e colar aqui dentro da plataforma. Até porque os conteúdos produzidos por IA, eles são muito iguais. E hoje todo mundo já consegue reconhecer. Me conta aqui, você que está me acompanhando, você consegue reconhecer um conteúdo feito por IA? Pior que o conteúdo, porque ele pode ser usado como uma ferramenta, tá, gente? Não estou falando que não pode ser usada a IA como ferramenta. Pode sim. Mas o pior do que o copia e cola 100% são comentários dentro da rede. Muita gente tá fazendo comentários com IA. Ô, gente, faça isso não. Faça isso não, chega a doer o coração. Sabe por quê? É tão explícito que é um IA, e ao invés daquele comentário gerar valor agregado para você, gerar autoridade e demonstrar que você tem conhecimento daquele assunto que você está trazendo um comentário de valor, te descredibiliza na rede. Então é melhor você fazer menos comentários com mais qualidade do que fazer 20 comentários com inteligência artificial. Pensem nisso, tá? Trazer essa reflexão. Então aqui existem dois caminhos, tá? Para vocês hoje, que eu queria trazer nessa live, que é, ó, o Kleber falou aí que é verdade. Márcia falou total sentido, é isso. Aí o Kleber falou que também é verdade. É isso, gente. Tá todo mundo conseguindo identificar o que é feito por IA, né? Então a gente tem dois caminhos. Olha, hoje produzir mais na mesma direção, ou seja, ficar falando de maneira aleatória das coisas, sem ter um posicionamento claro, sem saber qual é a tese, o valor que eu defendo, sem ter um direcionamento estratégico sobre o que eu quero falar, para quem eu quero falar, como eu quero ser percebido. E aí isso vai te continuar gerando cansaço e relevância aqui dentro do digital. E também a segunda opção que a gente tem, ou, né? Ou a segunda opção é você reorganizar o seu negócio, reorganizar a sua mensagem e o seu posicionamento. Pare, gente, pare um período, faça essa análise. Eu faço isso todo final de ano. Então, todo final de ano eu paro o meu negócio durante aí mais ou menos 10, 15 dias. Esse ano eu tirei pela primeira vez em muito tempo 30 dias de férias. E aí, sempre nos últimos dias das minhas férias, eu gosto de fazer esse planejamento de posicionamento. Eu vou fazendo o planejamento meu do ano, de coisas que eu quero fazer do meu negócio, e eu entendo como eu quero ser percebida nesse ano. Com base nisso, eu vou fazendo toda a reestruturação desse posicionamento. Então, no meu perfil, por exemplo, eu fiz algumas mudanças no final do ano, e esse último final de semana eu terminei de reestruturar várias coisas remodelando o meu perfil e tá tudo bem. O nosso perfil do LinkedIn, ele é um dos canais que a gente tem de aquisição de cliente, trabalhar a autoridade percebida, né, de captar o cliente ideal. Então, ele precisa constantemente de atualização e de renovação. E tá tudo certo, tá? Você vai testando, vai validando, vendo o que dá certo. Essa vantagem, essa repetição de análise, ela traz essa vantagem competitiva. Lembrando que se eu entendi, se você que está aqui que me acompanha também entendeu que esse ano a plataforma, o algoritmo como um todo, ele vai reconhecer e recomendar quem tem uma comunicação muito clara sobre o que fala, o que resolve, para quem fala, por que não trazer esse refinamento, né? Então a gente para de gritar e começa a estruturar. Quando eu falo esse gritar, é no sentido de
ficar focando em quantidade mesmo, sabe? E focar muito mais na qualidade. E aí a gente finaliza aqui com essa frase que 2026 não vai premiar quem fala mais, ela vai premiar quem é entendido mais rápido, ou seja, quanto mais fácil e mais clara estiver sua comunicação, mais fácil vai ser gerar relacionamentos, gerar conversão e gerar vendas. Entendimento vai ser estratégia, não exposição. Ou seja, você ter uma mensagem clara não é você se expor o tempo todo, expor a sua vida pessoal, que é um grande receio que a maioria das pessoas tem, mas está muito mais relacionado com estratégia de comunicação. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. Legal. Pessoal, conta aqui para mim, fez sentido o que eu compartilhei com você? Me conta como que está hoje o seu posicionamento. Queria abrir aqui 2 minutinhos para alguém tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Foi a primeira live que eu fiz esse ano, já tinha mais ou menos uns 7 meses que eu não fazia live no meu perfil, bastante tempo. Esse ano eu quero focar aqui com vocês bastante nessa questão de negócio, de estrutura, de criação de produtos. Né? Hoje eu tenho atendido diversos profissionais com as consultorias de posicionamento de marca, e eu percebo que esses profissionais mais sêniores, eles têm essa dificuldade, por exemplo, que está aqui, que é de exposição, né? A grande maioria coloca, Nath, eu não quero me expor muito no digital. E essas pessoas também, na grande maioria das vezes, não tem tempo para ficar criando conteúdo o tempo todo, e está tudo certo. Hoje nós temos uma rotina que é criada, né, para cada empresa ou profissional, onde você consegue ali, com 15 minutos na semana, criar um conteúdo estratégico. Não é sobre volume, como eu falei, né? O LinkedIn ele vai premiar muito mais quem é ativo em todos os aspectos dentro da plataforma. Não é necessariamente criar conteúdo todo dia. E isso traz uma gama de possibilidades para quem está acompanhando a gente, para quem quer se aprofundar nos conhecimentos que a gente tem para compartilhar. Então é isso. Queria agradecer muito a participação de vocês e convidá-los a me seguir aqui no LinkedIn, se você ainda não me segue. Vou deixar aqui também, olha, Vou deixar aqui também o meu Instagram e o meu telefone, caso vocês queiram entrar em contato comigo, me acompanhar lá na rede vizinha também, né? De vez em quando eu compartilho alguns stories e alguns vídeos lá relacionados não só a LinkedIn, mas também a negócio, né? Sobre o clube de influência para negócios. Então, vou deixar aqui e a gente se vê nesse ano aí maravilhoso. Temos muitas coisas para fazer. Obrigada, Soraya. Obrigada, Carol. Carol, quanto tempo! Saudade de você. Prazer ter você aqui. E é isso, gente. Uma ótima noite para vocês. Um excelente 2026. E se você busca esse reposicionamento de marca, tanto para você que é líder, quanto para a sua empresa também, pode me chamar na DM ou pode me chamar aqui nos meus contatos aqui embaixo, que vai ser um prazer a fazer com que a sua empresa ela seja vista com muito mais autoridade e clareza nesse ano de 2026. Um beijo, gente!